Olá! Chegamos ao módulo 2, hein? A aula 2. Agora eu quero que você experimente um pouco as possibilidades que a guache tem. O que a gente vai fazer? Vamos pegar um papel. É muito importante que quando a gente estiver trabalhando com uma camada com muitas camadas de tinta, né? Principalmente essa tinta que ela é muito aguada, que a gente usa água, que a gente passe uma fita crepe em volta, que você passe a fita crepe em volta para que o papel ele se mantenha esticado. E aí, depois que seca, depois que você terminar o trabalho, você tira a fita crepe e o papel ele continua esticadinho, igual no início. E como a gente trabalha com papel que é de fibras, né, pensando que o papel de algodão, é muito legal pensar que quando a gente coloca água, ele dá uma deformada, ele incha e tudo mais. Depois ele seca e volta para a posição inicial. E se ele estiver tensionado com a fita crepe, ele fica retinho, tá bom? Então isso é legal para um bom acabamento do seu trabalho. O que eu fiz? Eu fiz um desenho bem simples aqui, de uma nuvem. Tá? Eu gostaria que você fizesse um desenho. Pode ser bem intuitivo, não precisa de ser uma nuvem hiperrealista nem nada. É só para a gente poder realmente testar e experimentar um pouco a técnica para a gente poder ir aprofundando cada vez mais, ok? Então é importante que você faça esse exercício. E aí eu dividi o papel em dois momentos, porque nesse primeiro momento aqui eu quero que você experimente um pouco a pincelada e depois a gente vai vir aqui pintar. Muito importante que eu já defini de onde vem a luz, né? Como a gente está trabalhando com pintura, a gente parte muito do princípio de luz e sombra, claro e escuro, para que a gente consiga construir os elementos e dar volume, né? Para que ele não fique parecendo aquela coisa achatada no papel, para a gente conseguir fazer esse efeito de luz e sombra mesmo, desse volume. E aí, o que eu fiz? Essa aqui é a mesma paletinha que eu tinha trabalhado antes na nossa aula anterior. Observe que ela começa a secar e, como eu tinha dito, a gente põe um pouco de água e ela reativa de novo, tá vendo? Eu consigo trabalhar com ela de novo, ok? E aí eu adicionei o branco, porque a gente vai trabalhar com o branco. Agora eu vou mostrar para você como usar o vidro, porque a gente vai fazer umas misturas e tal. Ok, vou pegar o meu branco, vou ativar ele aqui com água, vou pegar um pincel certamente limpo, mistura. Olha a consistência. Eu vou carregar um pouco pro vidro. Por quê? Porque eu quero trabalhar com uma mistura mesmo, assim, que seja mais orgânica e tudo mais. Eu peguei dois pincéis, um pincel chato, esse aqui ele é meio curvo, e um pincel arredondado, também chamado de pincel agulha, esse pincel aqui. E esse pincel aqui, que é o chanfrado, mas ele tem uma irregularidade. É muito legal que você conheça o seu pincel e automaticamente também conheça a tinta, né? Então, faz um exercício aí nessa parte de cima da folha, de pegar o pincel com qualquer cor e experimentar a tinta e experimentar o pincel também. Por exemplo, você pode trabalhar com ele deitado, trabalhar com ele em pé, para você sentir mesmo o que dá para fazer com esse pincel, né? No caso desse pincel fino. No caso de um pincel que seja chanfrado, bem que você venha, deixa eu molhar um pouco essa tinta, vou botar esses pincéis aqui. Põe um pouco de pressão, põe menos pressão. Ele em pé. Muito importante, viu?
Quando você segura o pincel aqui na ponta, você tem mais liberdade para trabalhar com ele em movimentos grandes. Quando você pega ele no meio, você consegue trabalhar com movimentos médios. Quando você pega ele mais na base, você tem mais base mesmo, segurança para poder trabalhar com detalhe, tá? Isso é muito importante, a pegada do pincel, ok? Vamos então pintar a nossa nuvem. Ok. Eu já entendi que aqui vai ser a parte mais clara. Então, eu vou vir fazer uma leve mistura do branco com o azul. Observa que eu estou fazendo de forma bem... Vou colocar mais um pouco de água, porque eu quero que ela fique... o pincel corra mais. Então, eu vim aqui... Observa que a gente trabalha o fundo primeiro, para depois ir para a parte da frente. Olha como é que minha mão fica livre, pincel solto, hein? Muito importante. Aqui vai ser um pouco mais escuro, porque eu já sei que a minha luz está vindo menos aqui, mas eu não vou mexer com isso agora. E agora eu vou começar a trabalhar o volume nessas nuvens. Então, venho... Muito importante também o movimento que você faz com o pincel. Prisca, mas essa água aí, no seu godê, seu coisa, não tem problema, é isso mesmo. Lembra que eu falei que a água é um elemento importante? Não deixa ela fazer a função dela. Pronto, ó, dei a base na minha primeira nuvem. Essa nuvem aqui, ela vai ser um pouco mais escura. Só para eu poder fazer, não perder a referência. Mas, na verdade, ela... Então, ó. Minhas duas nuvens estão marcadas, hein? Aqui vai ser mais escuro, porque aqui bate menos luz, né? Ok. Agora, eu preciso começar a dar mais volume nessa nuvem, né? O que eu vou fazer? Vou vir mais com o branco aqui, vou vir adicionando o branco nas partes da nuvem, que eu sei que bate mais luz, que é aqui no caso, né? Porque lembra que eu falei que a luz tá vindo daqui? Então, ó. Ok, essa nuvem aqui já está resolvida. Agora é hora de resolver a nuvem de cá. Só que, na verdade, está resolvida mais ou menos, né? Porque essa nuvem aqui, menorzinha, faz uma sombra nela. Então, eu vou vir aqui
com o azul, fazendo esse contorno e jogando essa nuvem mais para frente. E aí, com a nuvem menorzinha, vem fazendo um brilho nela aqui, para ela vir para frente. E aí, para finalizar a real oficial, a parte de baixo da nuvem, que é mais escura. E essa daqui também. Prontinho. Está pronta o nosso primeiro exercício. Agora é sua vez de fazer, ok? Deixa aí nos comentários aqui do curso, se você tiver alguma dificuldade, que aí à medida do possível eu vou respondendo. E se você quiser mandar foto, eu vou ficar muito feliz também, tá bom? Então, até a próxima lição. Tchau!